Em uma praça tranquila de Nova York, uma empresária milionária e solitária estava prestes a escutar as palavras que atravessariam todas as defesas que ela tinha construído ao longo da vida. Um menino de apenas 6 anos se aproximou, parou diante dela e a encarou com atenção demais para sua idade, como se tivesse ensaiado aquele momento em silêncio. Com olhos cheios de uma inocência desconcertante, ele fez uma pergunta que nenhum adulto teria coragem de fazer em voz alta. A senhora é casada? O que parecia uma pergunta simples escondia um desejo profundo, silencioso e urgente, capaz de tocar um ponto onde nem o dinheiro, nem o sucesso, nem o controle tinham conseguido chegar. Antes daquele instante, o domingo tinha seguido o padrão de tantos outros para Evelyn Michel. Ela tinha acordado cedo demais para alguém sem compromissos, preparado café sem pressa e saído do apartamento elegante sem avisar ninguém. A praça acabou surgindo como um refúgio improvisado, um lugar onde ninguém perguntava quem ela era nem o que fazia. Evelyn caminhava devagar, observando o movimento com um olhar treinado para detalhes. Pais chamavam os filhos com naturalidade. Crianças corriam, caíam, levantavam sozinhas. Casais dividiam bancos, copos de café, conversas baixas. Ela percebia tudo, mas não participava de nada. Tinha aprendido a comandar salas inteiras, a tomar decisões difíceis, a sustentar o próprio nome com firmeza. Ainda assim, ali, cercada de vida comum, sentia um incômodo antigo crescer em silêncio, como se algo essencial estivesse sempre um passo fora do alcance. Sentou-se em um banco de madeira fria e passou os dedos pela superfície áspera, sentindo pequenas irregularidades sob a pele. Gostava dessas sensações mínimas. Elas lembravam que ainda estava ali, presente. O celular vibrava dentro da bolsa, insistente, mas ela não olhou. Naquele momento, não queria ser encontrada. Do outro lado da praça, o menino observava tudo em silêncio. Max Brandon não corria como as outras crianças. Ele esperava. Mídia distâncias. Escolhia o momento certo. Quando seus olhos encontraram os de Evelyn, algo a fez desviar primeiro, incomodada pela sensação estranha de ter sido vista além da aparência. Ela ainda não sabia explicar por que vinha voltando àquela praça nas últimas semanas. Só sentia que algo estava fora do lugar. E, sem perceber, tinha acabado de entrar no exato ponto onde o controle deixa de funcionar. O menino não foi embora depois da pergunta. Permaneceu ali, parado diante de Evelyn Michel, como se aguardasse algo que ainda não tinha sido dito. O barulho da praça continuava ao redor, crianças correndo, passos apressados, um músico distante tocando algo melancólico demais para aquela manhã clara. Ainda assim, o espaço entre os dois parecia isolado do resto do mundo. Evelyn sentiu o corpo reagir antes do pensamento. Endireitou os ombros, respirou fundo e deixou escapar um sorriso contido, desses que costumava usar em situações desconfortáveis. Não estava acostumada a ser surpreendida daquele jeito, muito menos por uma criança. O silêncio que se seguiu à pergunta pesou mais do que qualquer resposta imediata. Não, eu não sou casada. Disse afinal, com a voz mais baixa do que pretendia. O efeito foi imediato. O menino soltou o ar que parecia estar segurando havia tempo demais. Seus ombros relaxaram, e um brilho rápido atravessou seus olhos, como se tivesse recebido uma notícia que vinha esperando em segredo. Evelyn percebeu o detalhe com uma clareza inquietante. Não era curiosidade infantil. Era alívio. Obrigada por responder, disse ele, com educação cuidadosa demais para sua idade. Ela franziu levemente a testa, tentando entender o que estava acontecendo. A pergunta, a reação, o tom sério. Tudo parecia deslocado. Evelyn olhou ao redor instintivamente, procurando um adulto que pudesse estar observando aquela cena de longe. Não viu ninguém se aproximando. Apenas pessoas vivendo suas próprias rotinas, alheias àquele pequeno terremoto silencioso. Você está sozinho aqui? Perguntou, escolhendo as palavras com cautela. O menino balançou a cabeça em negativa. Meu pai está ali, respondeu, apontando discretamente para um banco mais afastado, sob a sombra de uma árvore grande. Ele sempre fica por perto. Evelyn seguiu a direção do gesto e viu um homem sentado, postura atenta, olhos atentos demais para alguém distraído.
Daniel Brandon observava o entorno com a vigilância de quem aprendeu a não relaxar completamente. Quando percebeu o olhar de Evelyn, levantou-se quase de imediato. O movimento do homem criou uma tensão súbita no ar. Não era agressividade. Era proteção. Evelyn reconheceu aquilo no mesmo instante. Daniel caminhou em direção aos dois com passos firmes, avaliando cada detalhe da cena, cada centímetro de distância entre seu filho e aquela mulher desconhecida. Max, disse ele, com voz controlada. Eu pedi para não se afastar. O menino abaixou ligeiramente a cabeça, mas não recuou. Eu só fiz uma pergunta importante, respondeu, sem desafio, mas sem arrependimento. Daniel voltou o olhar para Evelyn, e ela sentiu o peso silencioso daquela avaliação. Não havia acusação explícita, mas havia cuidado, desconfiança e algo mais profundo, quase cansado. Evelyn se levantou devagar, mantendo as mãos visíveis, consciente de como a cena poderia ser interpretada. Não se preocupe, disse ela. Ele só me perguntou algo. Eu respondi. Daniel assentiu lentamente, sem relaxar completamente. Aproximou-se do filho e pousou a mão em seu ombro, um gesto automático, carregado de hábito e afeto contido. Peça desculpas, murmurou. Max respirou fundo, olhou para Evelyn novamente e falou com clareza. Desculpa se fui invasivo. Eu precisava saber. A frase atingiu Evelyn com uma força inesperada. Precisava saber. Não queria saber. Precisava. Havia algo ali que escapava à lógica simples da situação. Daniel pareceu perceber a mesma coisa, porque sua expressão mudou levemente, como se algo tivesse sido exposto sem querer. Ele é curioso demais, explicou Daniel, quase para si mesmo. Às vezes faz perguntas que não cabem em qualquer lugar. Algumas perguntas não cabem mesmo, respondeu Evelyn, sentindo as palavras saírem antes que pudesse filtrá-las. Mas isso não significa que não precisem ser feitas. Houve um breve silêncio entre os dois adultos. O menino observava atento, como se estivesse acompanhando uma conversa muito maior do que parecia. Evelyn percebeu que o coração batia mais rápido do que o normal. Não era medo. Era uma estranha sensação de ter sido empurrada para fora do terreno seguro onde sempre se manteve. Daniel hesitou por um instante, depois falou. Max, volte para o banco. Vou conversar um minuto. O menino obedeceu, mas antes de se afastar, olhou para Evelyn uma última vez. Obrigada mesmo assim, disse, com uma seriedade que deixou um rastro no ar. Quando Max se afastou, o silêncio entre Evelyn e Daniel se tornou mais denso. O barulho da praça voltou a existir, mas parecia distante. Evelyn sentiu um desconforto crescente, como se tivesse atravessado uma linha invisível sem perceber. Ele não costuma abordar estranhos, disse Daniel. Principalmente adultos. Imagino, respondeu Evelyn. Mas ele parecia saber exatamente o que queria perguntar. Daniel passou a mão pelo rosto, um gesto rápido, cansado. Ele perdeu a mãe muito cedo, disse, sem entrar em detalhes. Desde então, observa demais. Percebe coisas que eu preferia que ele não precisasse perceber. As palavras ficaram suspensas entre eles. Evelyn sentiu algo se mover por dentro, uma combinação desconfortável de empatia e reconhecimento. Não disse nada. Apenas escutou. Eu não devia ter deixado isso acontecer, continuou Daniel. Desculpe por colocá-la nessa situação. Não me senti ameaçada, respondeu Evelyn com honestidade. Só, surpreendida. Daniel assentiu, como se aquela fosse exatamente a palavra certa. Surpresas costumam custar caro, disse ele, quase em um sussurro. Evelyn sentiu o peso daquela frase. Surpresas. Custos. Consequências. Eram conceitos que ela conhecia bem no mundo dos negócios, mas ali ganhavam outra dimensão. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não tinha controle algum sobre o que estava sentindo. Daniel deu um passo para trás, claramente encerrando a conversa. Tenha um bom domingo, disse, educado, mas fechado. Vocês também, respondeu Evelyn. Enquanto Daniel se afastava em direção ao filho, Evelyn permaneceu parada, incapaz de simplesmente retomar a caminhada.
Sentiu que algo tinha sido deslocado. Não era uma lembrança. Não era uma decisão. Era uma fissura. Um ponto frágil recém-descoberto. Ela sabia, com uma clareza desconcertante, que aquela pergunta não tinha sido um acaso. E que, a partir daquele momento, a praça já não era apenas um refúgio silencioso. Tinha se tornado um lugar perigoso. Um lugar onde algo dentro dela tinha começado a se mover. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso, e nada volta a ser como antes. Evelyn Michel deixou a praça com a sensação incômoda de que tinha esquecido algo para trás, embora não soubesse dizer exatamente o que. Caminhou alguns quarteirões antes de perceber que estava andando mais devagar do que de costume, como se o corpo tentasse acompanhar um pensamento que ainda não tinha se formado por completo. O barulho da cidade voltou aos poucos, carros passando, pessoas falando ao telefone, passos apressados nas calçadas, mas nada parecia ocupar o espaço que tinha se aberto dentro dela. Nos dias seguintes, tentou retomar a rotina com disciplina quase obsessiva. Acordava cedo, seguia para o escritório, participava de reuniões longas e estratégicas, respondia e-mails com a precisão que sempre tinha sido sua marca. Ainda assim, pequenas falhas começaram a surgir. Evelyn se pegava relendo o mesmo relatório 2 ou 3 vezes sem absorver o conteúdo. Em certos momentos, a imagem de um menino sério demais para a própria idade atravessava sua mente sem aviso, acompanhada daquela pergunta simples que tinha se alojado como um eco persistente. À noite, no apartamento silencioso, percebeu algo que não costumava acontecer. Tinha ligado a televisão apenas para quebrar o silêncio, mas acabou desligando poucos minutos depois. O som incomodava. Sentou-se no sofá e ficou observando a cidade pela janela, as luzes acendendo e apagando em prédios distantes, cada uma escondendo uma vida que não tinha nada a ver com a dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma inquietação difícil de nomear. Não era solidão pura. Era a sensação de ter sido vista em um ponto que sempre manteve protegido. No domingo seguinte, tentou se convencer de que não havia motivo algum para voltar à praça. Não tinha combinado nada com ninguém. Não tinha recebido convite algum. Ainda assim, quando percebeu, estava colocando o casaco e descendo para a rua. Caminhou com passos firmes, quase irritados consigo mesma, como se estivesse cedendo a um impulso que não combinava com a mulher que tinha passado a vida inteira controlando cada movimento. A praça estava diferente. Ou talvez fosse ela. Evelyn caminhou devagar, os olhos atentos, como se procurasse algo específico, mesmo se recusando a admitir isso. Viu famílias ocupando os mesmos bancos, crianças brincando nos mesmos espaços, vendedores ambulantes oferecendo café quente. Sentiu uma pontada de alívio estranho ao perceber que não era a única a repetir rotinas aos domingos. Foi então que avistou Max Brandon. O menino estava sentado no chão, concentrado em alinhar pequenas pedras em uma sequência que só fazia sentido para ele. Evelyn parou a alguns metros, indecisa. Não queria invadir. Não queria provocar outra situação desconfortável. Mas o menino levantou o olhar e a reconheceu no mesmo instante. Você voltou, disse ele, com uma naturalidade desarmante. Evelyn sentiu o coração acelerar levemente. Aproximou-se com cautela, mantendo uma distância respeitosa. Eu gosto de caminhar por aqui, respondeu, consciente de que a justificativa soava frágil. Max assentiu, como se aceitasse aquela explicação sem questionar. Continuou organizando as pedras por alguns segundos antes de falar novamente. Meu pai não gosta muito quando eu falo com estranhos, disse, sem acusação. Mas ele entende quando algo é importante. A frase carregava um peso que não combinava com a idade dele. Evelyn abriu a boca para responder, mas se conteve. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu passos se aproximando. Daniel Brandon surgiu ao lado do filho, o olhar imediatamente atento, embora menos rígido do que da primeira vez. Eu vi você de longe, disse Daniel, dirigindo-se a Evelyn. Imaginei que fosse a mesma pessoa. Eu também imaginei, respondeu ela, sentindo uma tensão sutil se formar entre os dois. Houve um silêncio curto, mas carregado. Daniel observou o filho, depois voltou o olhar para Evelyn.
Max fala pouco sobre a mãe, disse, quase como uma explicação antecipada. Mas quando fala, costuma ser direto. Às vezes direto demais. Ele parece saber o que quer perguntar, respondeu Evelyn, escolhendo as palavras com cuidado. Daniel soltou um suspiro breve, como quem reconhece uma verdade difícil. Esse é o problema, disse ele. Nem sempre o mundo está preparado para responder. A conversa foi interrompida por um telefonema. Daniel atendeu rapidamente, o rosto se fechando enquanto escutava. Evelyn percebeu a mudança imediata em sua postura, a preocupação atravessando a máscara de controle. Precisamos ir, disse ele ao desligar. Tenho coisas para resolver. Max se levantou devagar e, antes de seguir o pai, olhou novamente para Evelyn. Eu fiquei feliz que você voltou, disse, sem hesitar. A frase atingiu Evelyn com uma força inesperada. Não respondeu de imediato. Apenas assentiu, sentindo um nó se formar no peito enquanto os dois se afastavam. Nos dias que se seguiram, a presença deles passou a ocupar um espaço constante em seus pensamentos. Evelyn começou a questionar decisões antigas que sempre considerou definitivas. Lembrou-se de relacionamentos interrompidos cedo demais, de escolhas feitas sem olhar para trás, de momentos em que tinha optado pelo caminho mais seguro, mesmo quando algo dentro dela pedia outra coisa. Percebeu também uma resistência crescente. Parte dela queria manter distância, evitar qualquer envolvimento que pudesse desorganizar a vida cuidadosamente construída. Outra parte, mais silenciosa e insistente, começava a se perguntar o que aconteceria se, pela primeira vez, não recuasse. A praça deixou de ser apenas um refúgio. Tornou-se um território instável, carregado de possibilidades e riscos. Evelyn sentia que estava entrando em algo que não compreendia completamente, algo que não podia ser negociado nem controlado com estratégia. E essa percepção, ao mesmo tempo que assustava, trazia uma estranha sensação de vida. Se você estivesse no lugar dela, teria coragem de se aproximar ou iria embora para se proteger? Conta aqui nos comentários. A luz da tarde começava a cair sobre a praça, tingindo Nova York com tons dourados e frios ao mesmo tempo. O vento passava entre as árvores, carregando folhas secas e um silêncio diferente, mais atento, como se o mundo estivesse esperando algo acontecer. Evelyn Michel permanecia sentada no banco de sempre, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, sentindo o peso de uma decisão que não cabia em números, contratos ou projeções. Ela não olhava para o celular. Não observava o movimento ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, não tentava controlar nada. Apenas respirava, sentindo o coração bater com uma mistura de medo e algo que se parecia perigosamente com esperança. Foi Daniel Brandon quem quebrou o silêncio. Você não precisa decidir tudo hoje, disse ele, com uma calma que não tinha nas semanas anteriores. Mas achei que talvez fosse justo não fugir dessa conversa. Evelyn levantou o olhar devagar. Havia algo diferente na postura dele. Menos defesa. Mais cuidado. Eu não estou fugindo, respondeu, com honestidade. Mas estou com medo de errar. Daniel assentiu lentamente. Eu também, disse. Todos os dias. O som de uma bicicleta passando ao longe trouxe uma memória silenciosa para ambos. Daniel respirou fundo antes de continuar. O Max se apega com facilidade quando se sente seguro, disse. E quando ele sente isso, ele acredita. De verdade. Evelyn sentiu a garganta apertar. Olhou na direção do menino, que brincava perto da fonte, chutando pedrinhas como quem fingia distração, mas lançava olhares rápidos na direção deles. Eu sei, respondeu. E é exatamente por isso que eu preciso ser muito clara. Daniel franziu levemente a testa, curioso. Clara como? Evelyn respirou fundo, sentindo o frio do ar entrar nos pulmões. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu, disse. Eu sei que a mãe dele existiu, e sei que nada, nunca, pode substituir isso. Eu não quero ser mãe de ninguém. As palavras saíram firmes, mas carregadas de emoção. Mas eu também não quero fingir que não sinto nada, continuou. Nem desaparecer como se isso tudo tivesse sido só um acaso. Daniel a observava em silêncio, absorvendo cada palavra.
O que você quer, então? Perguntou. Evelyn hesitou por um segundo. Depois respondeu com verdade. Eu quero ser alguém que fica. Do meu jeito. Com respeito. Quero ser alguém que se importa, que cuida, que aparece. Mesmo sem rótulo. Mesmo sem promessa vazia. O vento passou mais forte naquele instante. Daniel passou a mão pelo rosto, pensativo. Sabe, disse ele, depois de um tempo. Eu passei anos tentando proteger o Max do mundo. Mas talvez eu tenha esquecido que o mundo também pode oferecer coisas boas. Ele respirou fundo. Se você quiser, continuou, eu gostaria que viesse jantar conosco hoje. Nada grandioso. Só comida simples, mesa pequena e conversa de verdade. Evelyn sentiu o coração acelerar. Você tem certeza? Perguntou. Não, Daniel respondeu com um meio sorriso cansado. Mas tenho coragem suficiente para tentar do jeito certo. O silêncio entre eles mudou de textura. Já não era pesado. Era frágil, quase sagrado. Foi então que Max se aproximou, arrastando a ponta do tênis no chão. Parou a poucos passos de Evelyn, segurando a barra da jaqueta com as duas mãos. Vocês estavam falando de mim? Perguntou, com voz baixa. Daniel se agachou ao lado do filho. Estávamos falando da gente, respondeu. De como fazer as coisas sem machucar ninguém. Max olhou para Evelyn. Seus olhos tinham aquela seriedade doce que não combinava com a idade. Você vai embora? Perguntou. Evelyn se agachou também, ficando na altura dele. O coração batia tão forte que parecia ecoar no peito. Antes de responder, disse com cuidado, eu preciso te perguntar uma coisa. Max assentiu lentamente. Eu não quero ser sua mãe, continuou Evelyn, com a voz suave. E nunca vou tentar ocupar esse lugar. Mas eu queria saber se você aceitaria que eu estivesse na sua vida. Sendo eu mesma. Tentando fazer o melhor que posso. Max franziu a testa, pensativo. Olhou para o pai. Daniel permaneceu em silêncio, deixando o espaço aberto. Você vai ficar triste se eu disser que não? Perguntou Max. Vou respeitar, respondeu Evelyn. Mesmo que doa. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. O barulho distante da cidade parecia ter diminuído. Ele então se aproximou um pouco mais, quase encostando em Evelyn. Eu não preciso de outra mãe, disse, com uma honestidade desarmante. Mas gosto quando você escuta o que eu falo. Evelyn sentiu os olhos marejarem. Max olhou novamente para o pai, respirou fundo, e então disse, com voz pequena, mas firme. Pai, eu deixo você namorar ela. Daniel fechou os olhos por um instante, como se o mundo tivesse parado. Evelyn sentiu algo se romper dentro dela, uma mistura de dor antiga e cura inesperada. Mas só se ela prometer que não vai sumir sem avisar, completou Max. Porque eu fico com saudade rápido. Evelyn estendeu a mão, tocando a dele com cuidado. Eu prometo que não vou sumir, disse. E prometo que, se algum dia eu precisar ir, vou conversar antes. Max assentiu, satisfeito. Então tá bom, disse. A gente pode jantar juntos. Daniel passou o braço ao redor do filho, emocionado. Evelyn permaneceu ali, ajoelhada, sentindo que algo tinha mudado para sempre. Não havia volta. Não havia como fingir. Ela não tinha ganhado uma família, mas tinha sido convidada a construir uma. Se esse momento está fazendo seu coração apertar, deixa seu like. Isso ajuda a gente a continuar contando histórias que tocam de verdade. O trajeto até o apartamento de Daniel Brandon aconteceu quase sem palavras. A cidade seguia viva do lado de fora, luzes refletindo nos vidros, pessoas atravessando ruas, buzinas distantes, como se o mundo não tivesse sido atravessado por nenhuma decisão importante. Dentro do carro, porém, o silêncio tinha outro peso. Evelyn Michel observava a paisagem passar lentamente, sentindo o corpo cansado de um jeito novo, um cansaço que não vinha do excesso de trabalho, mas da intensidade de ter permitido que algo real a alcançasse. No banco de trás, Mac segurava a mochila junto ao peito, balançando os pés com leveza. Não falava muito, mas seus olhos estavam atentos,
curiosos, como se estivesse absorvendo aquele momento para guardá-lo em algum lugar seguro. Daniel dirigia com cuidado, mantendo as mãos firmes no volante, como se aquele pequeno trajeto fosse mais importante do que parecia. Quando chegaram, Daniel abriu a porta e deu um passo para o lado, permitindo que Evelyn entrasse primeiro. O apartamento era simples, organizado sem rigidez. Havia sinais claros de vida cotidiana, um casaco infantil pendurado na cadeira, um desenho colorido preso à geladeira com um ímã torto, livros empilhados perto do sofá. Evelyn entrou devagar, sentindo que cada detalhe contava uma história que não precisava ser explicada. Pode entrar, disse Daniel com naturalidade. A casa é pequena, mas é honesta. Evelyn assentiu, retirando o casaco com cuidado. Ela é acolhedora, respondeu. Dá para sentir isso. Max deixou a mochila no chão e caminhou direto para a cozinha, puxando uma cadeira para alcançar a gaveta. Hoje é macarrão, anunciou com seriedade. Sexta é dia de macarrão. Daniel sorriu de leve e olhou para Evelyn. Ele decidiu isso faz tempo, explicou. Disse que ajuda a semana a terminar melhor. Enquanto Daniel colocava a água para ferver, Evelyn se apoiou na bancada, observando os movimentos com atenção silenciosa. Não tentou ajudar, não tentou se encaixar à força. Apenas esteve presente. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia necessidade de controlar o espaço ao redor. O jantar aconteceu de forma simples. Conversaram sobre a escola, sobre um trabalho que Max tinha apresentado, sobre o barulho estranho do aquecedor do prédio. Evelyn escutava mais do que falava, escolhendo cada palavra com cuidado, consciente de que ali não havia espaço para excessos ou promessas vazias. Você pode voltar outro dia, disse Max, entre uma garfada e outra. Mas só se quiser. Evelyn o olhou com atenção. Eu volto se fizer sentido para todos nós, respondeu. Sem obrigação. Max pensou por alguns segundos e assentiu, satisfeito. Depois do jantar, Daniel levou os pratos para a pia. Max se sentou no chão da sala, espalhando alguns carrinhos antigos. Evelyn permaneceu no sofá, sentindo um cansaço bom, quase reconfortante. Daniel voltou e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por não tentar ocupar um lugar que não é seu, disse ele em voz baixa. Isso diz muito sobre você. Evelyn respirou fundo. Eu aprendi cedo o que acontece quando alguém ocupa o lugar errado, respondeu. Não quero repetir isso com ninguém. O silêncio que se formou entre eles não era vazio. Era cheio de entendimento. Quando Max começou a bocejar, Daniel o acompanhou até o quarto. Evelyn ficou sozinha por alguns minutos, observando um porta-retratos sobre a estante. Havia uma foto antiga, Daniel mais jovem, Max ainda bebê. Evelyn não tocou. Apenas respeitou aquela história que tinha começado muito antes dela. Daniel voltou e encostou no batente da porta. Ele dorme rápido quando se sente seguro, disse. Hoje foi ainda mais rápido. Evelyn sentiu um aperto suave no peito. Eu vou embora, disse, levantando-se devagar. Hoje já foi intenso o suficiente. Daniel assentiu e a acompanhou até a porta. Obrigado por não ir embora antes, respondeu. Nem quando tudo ficou mais delicado. Evelyn colocou o casaco, segurou a bolsa com firmeza e, antes de sair, falou com honestidade. Eu não sei exatamente como isso vai ser, disse. Mas sei que não quero fazer isso sozinha. Daniel a olhou com atenção. Nem nós, respondeu. A porta se fechou com suavidade. Evelyn permaneceu alguns segundos no corredor, respirando fundo. O coração batia diferente. Não acelerado. Não em alerta. Apenas presente. Dentro do apartamento, Daniel apagou a luz da sala e passou mais uma vez pelo quarto do filho. Max dormia tranquilo, abraçando o travesseiro. Papai, murmurou, com a voz já tomada pelo sono. Espero que ela cuide bem de você. Daniel sentiu os olhos arderem. Eu também, filho, eu também, respondeu em um sussurro. Naquela noite, nenhum deles dormiu exatamente como antes. Mas nenhum deles acordaria igual também. Se esse momento silencioso te tocou de verdade,
Você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever agora. Gestos assim ajudam a manter vivas histórias que cuidam do coração. O tempo não passou de uma vez. Ele avançou em pequenos acordos silenciosos, em decisões cotidianas que ninguém de fora percebeu. Evelyn Michel não acordou um dia pronta. Daniel Brandon não deixou de ter medo de uma hora para outra. Max não deixou de fazer perguntas difíceis. Mas, aos poucos, algo foi se organizando sem pressa, como quem aprende a respirar em um ritmo novo. Meses se transformaram em anos. Evelyn continuava sendo uma mulher intensa, exigente consigo mesma, acostumada a liderar e decidir. O que mudou não foi sua força, mas o lugar onde ela a colocava. O trabalho seguiu importante, mas já não ocupava todo o espaço. Ela passou a sair mais cedo algumas noites, a recusar reuniões em determinados horários, a defender algo que antes jamais teria defendido, tempo junto. Daniel observava essa transformação com cuidado. Não como alguém que espera ser salvo, mas como quem reconhece parceria. Ele aprendeu a dividir decisões, a aceitar ajuda sem sentir que estava falhando. Ainda era o pai atento, responsável, presente. Mas já não carregava tudo sozinho. E isso não o tornava menor. Tornava-o mais inteiro. Max cresceu nesse intervalo de tempo. Cresceu não apenas em altura, mas em segurança. Aquele menino atento demais ao mundo aprendeu, pouco a pouco, que algumas pessoas ficam. Que nem toda aproximação termina em abandono. Que confiar não significa perder. Evelyn nunca tentou ser outra coisa além do que era. Não substituiu histórias. Não apagou ausências. Apenas construiu presença. Sentava-se à mesa. Ajudava com tarefas. Escutava desabafos longos. Comparecia a apresentações escolares mesmo quando o dia tinha sido impossível. E, em silêncio, fazia algo poderoso. Permanecia. O pedido de casamento não veio com espetáculo. Veio em uma noite comum, depois de Max já estar dormindo, quando a casa estava silenciosa e segura. Daniel falou com calma, sem discursos ensaiados. Eu não prometo perfeição, disse. Nem eu, respondeu Evelyn. Então talvez isso funcione, concluiu ele. Casaram-se de forma simples. Poucas pessoas. Pouco barulho. Muito significado. Max levou as alianças com um cuidado solene, orgulhoso demais para esconder. Quando Evelyn se abaixou para ajeitar sua gravata, ele sussurrou. Você ficou mesmo. Ela apenas sorriu, porque algumas respostas não precisam de palavras. A família não se tornou perfeita depois disso. Discussões aconteceram. Cansaços voltaram. Dias difíceis se acumularam. Mas havia algo novo sustentando tudo: compromisso consciente. Escolha diária. A decisão de continuar mesmo quando o encanto dava lugar à rotina. Algum tempo depois, a notícia chegou sem alarde. Um teste esquecido sobre a pia. Um silêncio prolongado. Um abraço que demorou mais do que o normal. Evelyn sentiu medo. Daniel também. Nenhum dos dois fingiu que não sentiu. Max foi o último a saber. Sentaram-se os três no sofá, lado a lado. Daniel falou com cuidado. Evelyn observou o rosto do menino, tentando decifrar cada microexpressão. Quando a informação finalmente chegou até ele, Max ficou quieto por alguns segundos. Então eu vou ter um irmão? Perguntou. Ou uma irmã, respondeu Evelyn. Ele pensou mais um pouco, depois sorriu de um jeito tímido, mas genuíno. Eu sempre quis um maninho, disse. Para não cuidar sozinho do papai e de você. Evelyn sentiu os olhos marejarem. Daniel respirou fundo, emocionado. Nenhum deles corrigiu a frase. Porque, naquele momento, ela dizia tudo. O bebê nasceu em uma manhã clara. Pequeno. Forte. Chorando alto, como quem chega querendo espaço. Max segurou o irmão pela primeira vez com um cuidado quase reverente, como se entendesse, mesmo sem saber explicar, que ali havia continuidade. Ele é nosso, disse, com convicção. E era. A casa ganhou novos sons. Novos horários.
Novas bagunças. Evelyn aprendeu que nem tudo pode ser controlado. Daniel aprendeu que nem tudo precisa ser resolvido sozinho. Max aprendeu que dividir amor não diminui, multiplica. Anos depois, em uma tarde comum, Evelyn observava os dois meninos brincando no chão da sala. Daniel preparava o jantar. A cena era simples demais para quem, um dia, tinha vivido cercada de luxo e vazio. Ainda assim, ela nunca tinha se sentido tão inteira. Ela não ganhou uma família naquele parque. Ela escolheu construir uma. E talvez essa seja a parte que mais importa dessa história. Porque nem sempre a vida muda com grandes gestos. Às vezes, ela muda quando alguém decide ficar. Quando alguém aceita cuidar. Quando alguém entende que amar não é ocupar um lugar, mas sustentar presença. Se você chegou até aqui, talvez também esteja em algum ponto dessa escolha. Talvez entre ficar e ir embora. Entre se proteger e tentar. Entre controlar tudo ou confiar um pouco mais. Não existe resposta certa para todo mundo. Mas existe algo que quase sempre é verdade. Ninguém se arrepende de ter amado com honestidade. De ter ficado quando poderia ter fugido. De ter construído algo real, mesmo imperfeito. Obrigado e até o próximo vídeo.